Salve galera, bem-vindos a mais um Guerreiro CV. Eu sou Fábio Ribeiro e a pedidos, hoje vamos falar da coleção Saga do Batman, temporada 1. Coleção essa que está encerrada e segue para a temporada 2. Então, se você quiser completar, você vai ter que ficar caçando ela pela internet. Foram publicados 36 volumes entre março de 2021 até março de 2024. Em média, são 160 páginas em papel offset, capa cartonada, que começou custando R$ 34,90 e finalizou a R$ 49,90, ou seja, R$ 15 de reajuste ao longo do tempo. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu preciso pontuar que eu não vou fazer review de nenhuma edição específica e nem mostrar páginas internas, pois seria muita coisa numa coleção tão grande. E vou sim explicar o contexto histórico dessa publicação sobre autores, editores, momento cronológico e curiosidades para o colecionador brasileiro. Dito isso, vamos lembrar que esta coleção tem por finalidade publicar em ordem cronológica tudo das revistas mensais do Batman, que naquele momento nos Estados Unidos eram duas, Batman e Detective Comics. O ano é 1986, pois a edição 1 tem como ponto de partida Batman 402 e Detective Comics 573, ambas de dezembro de 86. E a edição 36 da coleção finaliza com Batman 483 e Detective Comics 653 da segunda metade do ano de 1992. Ou seja, a coleção da Panini compila quase 6 anos de mensais do Batman, fora anuais e eventuais minisséries ou especiais que tinham ligação direta com as histórias apresentadas nas revistas mensais. E é importante frisar isso, porque neste período o Batman teve dezenas de publicações fora da cronologia por conta da segunda Batmania que ocorria naquele período, que atraiu o grande público e não somente os compradores de gibis habituais. Por isso vamos retroceder um pouco no tempo para tentar entender melhor esse contexto. Quando alguém fala que é fã do Batman, eu sempre pergunto, de qual Batman estamos falando? Afinal, um personagem criado em 1939 tem a cronologia mais elástica da DC e diversos talentos redefiniram o personagem de tempos em tempos. Nas primeiras décadas, após a sua estreia, tivemos um Batman com temática mais infantil, parceiro do Robin, todo colorido e com brinquedos em forma de veículos e equipamentos, reforçado pela série dos anos 60, a primeira Batmania. Mas nos quadrinhos, na virada dos 60 para os 70, contamos com o talento do escritor Denny O'Neil e o desenhista lendário Neal Adams para redefinir o personagem como um detetive, mais soturno e disciplinado, próximo ao conceito original, e propuseram o afastamento de Robin para mudar o tom leve e de humor de suas histórias. E assim seguiu-se por anos. E no começo dos anos 80, havia uma incerteza sobre essa questão de Batman ser um detetive solitário ou um super-herói que atuava em equipes ou colaborava eventualmente com outros heróis em parceria. Para o Batman soturno, tínhamos as aventuras nas mãos de equipes criativas como Steven Englehart, Marshall Rogers, Mary Wolfman e Don Newton, que mantinham as bases dessa versão, ao passo que tínhamos o Batman mais leve e colaborativo nas revistas Liga da Justiça, The Brave and the Bold e Batman Outsiders, só para citar alguns. A premissa do Robin, no caso o primeiro, Dick Grayson, ser agora um jovem universitário, maior de 18 anos, envolvido com os Titãs e não mais o parceiro do Batman, já era um problema, pois apesar das aparições eventuais nas histórias do morcego, a pressão por conta de merchandising de produtos infantis da dupla dinâmica, apoiada em animações do período, forçaram a DC Comics a criar um novo Robin. Com a mesma origem do primeiro, um garoto do circo, mais loiro e com um uniforme diferente no primeiro momento, até a sua oficialização como parceiro do Batman, e essas aventuras da primeira metade dos anos 80, quase todas permanecem inéditas no Brasil, e seria uma ótima pedida para a Panini publicar, embora não exista nos Estados Unidos, compilação em ordem cronológica dessa fase, apenas alguns encadenados de alguns autores específicos, como Gene Colan, Don Newton e Mary Wolfman, mas incompletos. Embora Panini tenha republicado um tiquinho do Gene Colan, nem de longe é o ideal, pois não avançaram para outros autores. Por isso que eu sempre achei um erro coleções de recortes em função de autor e não por ordem cronológica. Perdemos assim muito material inédito. Mas voltando à cronologia, enfim chegou o ano de 1985 e ocorreu a crise nas Infinitas Terras, uma maxi-série envolvendo todos os heróis da editora. E vimos um Robin loiro em algumas cenas, e nós brasileiros sem saber o motivo. Mas a questão é que pela direção geral da editora, a ideia do pós-crise
era rebootar, resetar ou reiniciar todo o universo DC, como ocorreu com o Super-Homem, Mulher Maravilha, mais ou menos, né? O grande problema é que alguns personagens que tiveram arcos de origens contadas em histórias chamadas Ano 1, como Batman ou Super-Homem, não seguiram suas histórias a partir das suas novas origens, e suas revistas mensais não resetaram e se passavam num momento cronológico contemporâneo, com outros personagens que não tiveram reboot, pois eram sucesso de vendas na época, como os Novos Titãs, por exemplo, criando um paradoxo, uma necessidade de ajustes cronológicos que, a bem da verdade, nunca foram bem sucedidos. Batman, como foi dito antes, teve seu ano 1 recontado por Frank Miller, que vinha do sucesso de Batman Cavaleiro das Trevas, que mostrava o futuro do herói, então estava tudo ok, certo? Não, pois havia certa confusão na transição do final da crise, mensais contemporâneas alternavam com o ano 1, ano 2, etc. Por isso, resgataram o escritor Denny O'Neil, que na época estava na Marvel, para atuar como editor das revistas do Batman a partir de 86 e arrumar a casa neste conturbado reinício ou reboot, como vocês preferirem. A ordem era rebootar todos os personagens, mas O'Neil, como roteirista consagrado que era, não queria desconsiderar histórias de autores recentes em respeito a esses personagens, nem mesmo as suas dos anos 70, e optou por fazer um soft reboot, como vamos chamar assim, onde ele ajustou somente pequenas coisas, como Robin 2, o Jason Todd, que a partir de agora tinha cabelo negro e seria um jovem rebelde e ladrão das ruas, resgatado e regenerado por Batman. E só para citar como foi esse atribulado começo da gestão O'Neil, Robin 2 ressurge na revista Detective Comics, 569 de dezembro de 87, sem maiores explicações sobre sua origem, escrito por Mark W. Barr e desenhado por Alan Davis, só que idêntico ao primeiro Robin, não fosse um detalhe do cabelo, meio que no automático, mas essa sequência de histórias finaliza com Jason tomando um tiro, reprisando uma situação que fez Batman desistir da parceria com o primeiro Robin lá nos anos 70. Ocorre que resolveram interromper a narrativa 5 edições depois e enfiar na revista a história de Batman 2, retomando as histórias do começo da carreira do herói, sem Robins. Talvez por essas e outras o desenhista Alan Davis tenha pulado fora, pois o planejamento ali foi para o espaço. E aí, em junho de 87, já na edição 408 de Batman, agora com o prefixo The New Adventures, para mostrar que eram histórias atuais, mas com roteiros de Max Collins e arte de Chris Wagner, onde finalmente é contada a história de origem atualizada do Robin 2. O órfão Jason Todd foi recrutado após Batman flagrar o jovem roubando os pneus do Batmóvel, e também tentando se reabilitar numa casa de acolhimento de jovens e dando muito errado. Mas o que importava era mostrar que Jason Todd era bem diferente de Dick Grayson, o primeiro Robin, principalmente na personalidade, e sua nova origem mostrava isso de maneira bem eficiente. E entendam, tudo isso que eu contei é para contextualizar o ponto de partida dessa coleção saga do Batman, que começa na virada de 86 para 87, com Denny O'Neil, o editor, tentando botar ordem na casa com histórias de Max Collins, Mike Barr, Jim Starlin, até uma do Alan Moore, alternando entre as duas revistas principais do Homem-Morcego. Lembra que eu falei sobre a alternância de histórias sombrias com histórias leves em parceria da primeira metade dos anos 80? Pois bem, resolvida a origem do novo Robin, essa alternância se faz presente no final dos anos 80 novamente, pelo menos nas mensais, já que temos de lidar com um novo Robin e já no ano seguinte, 88, a DC decidiu matar o Robin 2 numa sequência épica, escrita por Jim Starlin e desenhada por Jim Aparo, algo tão impactante nas mensais do Batman que já foi republicado no Brasil diversas vezes em vários formatos. Aliás, a dupla criativa Starlin e Aparo também foi responsável por outro clássico do Batman do período, As 10 Noites da Besta. Enquanto isso, revezavam em histórias mais sombrias Alan Grant e John Wagner, oriundos da revista britânica 2000 AD, Wagner inclusive é um dos criadores do Juiz Dredd, e também Mario Joduff, com arte de Norm Breyfogle, que também virou um dos desenhistas preferidos do período junto com Jim Aparo. E chegamos no ano de 89, que marca de vez a segunda Batmania, que a bem da verdade começou com o gibi do Cavaleiro das Trevas em 86, mas se consolida na grande mídia com o filme do Batman do Tim Burton, fazendo com que diversos projetos especiais com o personagem chegassem às bancas antes do filme estrear e seguindo pelos anos posteriores. Graphic novels como A Piada Mortal e A Zero Arkham, a linha Elseworlds, Túnel do Tempo, com o Batman em versões alternativas e um novo título somente focado nos primeiros anos de carreira do personagem, Legends of Dark Knight, o que deixaria o foco das mensais no tempo atual nas mãos da equipe criativa do ano anterior,
além de algumas histórias de Mary Wolfman e John Byrne. E também temos a estreia da nova versão da personagem caçadora nas revistas de linha. Aliás, Mary Wolfman preparava o terreno para apresentar Tim Drake, o personagem que se tornaria o terceiro Robin em histórias interligadas com a revista dos Novos Titãs, meio que seguindo na alternância de Batman colaborativo com a versão solitária escrita pelos britânicos, com a adição do roteirista de cinema Sam Raimi a partir de 1990, que tornariam a galeria de vilões do Batman cada vez mais assustadora por influência do filme de 89. E em 1991, Robin 3 se consolidando com mais calma que seu antecessor em minisséries próprias, incluídas nessa coleção, que mostrava o seu árduo treinamento e estreava seu uniforme arrojado, menos Peter Pan e mais ninja, com equipamentos dignos da sua proposta, cortesia do desenhista Neal Adams. A série do Robin era desenhada por Tom Lyle e escrita por Chuck Dixon, que viria a ser um importante roteirista do universo do Batman nos anos seguintes. No decorrer do ano, mais um britânico, Peter Milligan, reforça o time de roteiristas. Em 1992, Doug Moench retorna ao Batman depois de mais de uma década sem escrever o personagem. Se junta a Louise Simonson e ao próprio Denny O'Neil nessa grande equipe de roteiristas. Temos a primeira aparição dos vilões Ventríloco e Cisaz na mesma tradição de psicopatas da galeria de vilões do Batman, e agora também atualizados. Aliás, a ampliação dessa galeria de vilões, com foco no Asilo Arkham, se passa na nova revista mensal chamada Batman, The Shadow of the Bat, focada em histórias contemporâneas, escritas em sua maioria por Alan Grant, ao passo que Denny O'Neil apresentava o personagem Azrael, da Ordem de São Dumas, em edições especiais do personagem. Aliás, em entrevista, O'Neil confessa que somente em 92 o personagem Batman estava realmente reconstruído para as próximas décadas, após receber a missão de editar o personagem no final de 86. Tanto que a partir desse ponto, ele começa os preparativos para a primeira grande saga do personagem, A Queda do Morcego. A primeira de várias que se sucederam, e sempre na linha do herói mais sombrio, mas não o mesmo consagrado por O'Neil e Neal Adams, e sim uma composição mais elaborada, com interligações com outros personagens do universo DC, mas sem sorriso e nem cortesia. E essa coleção saga passa por todo o período de reconstrução do personagem no pós-crise, das experimentações de novos autores e acerto do tom em suas histórias. Ainda mostra toda a influência que os filmes do Tim Burton tiveram sobre a mitologia do morcego, mas nas revistas mensais. Curiosamente, existiam algumas histórias inéditas no Brasil, que só chegaram às mãos dos brasileiros agora, na coleção Saga, mas não tem como eu pontuar todas. Só me recordo que no volume 3, as últimas 3 histórias nunca haviam sido publicadas no Brasil. E sem querer isentar a Editora Abril, que publicava material do Batman desde 83 e chegou no auge da Batmania e mesmo assim pulou histórias numa época onde ela já estava consolidada. Mas o fato é que desde a sua estreia na Editora Abril, o Batman, como revista mensal, teve várias tentativas que foram canceladas por baixas vendas. Pasmem, era verdade, confirmaram por editores da época, o que não significava que o personagem não fosse um sucesso em suas edições especiais, principalmente durante o auge da Batmania. Mas as mensais, essas sofreram cortes em razão de ajustes da cronologia, mas foram bem poucos, se comparado com toda a primeira metade da década de 80. Verdade seja dita, com certeza não está nos planos da Panini correr atrás para corrigir esse erro histórico e abraçar toda a década de 80. E com o sucesso da coleção Saga do Batman, a Panini já iniciou a segunda temporada, e eu tenho aqui a edição 1 de 37, que focará na saga Queda do Morcego, que inclusive já foi republicada no Brasil em outros formatos. Mas eu não curto essa fase, sim, pode me julgar. Foi a partir da Queda do Morcego que eu passei a me desinteressar pelas mensais do Batman. Eu preferia justamente nas revistas de equipes, ou principalmente nas edições especiais e graphic novels. Esse Batman das mensais, eu achei que o deixaram muito enxuto e isolado do universo DC para o meu gosto, já que eu adoro cronologia. Mas isso seria assunto para outro vídeo e confesso, eu não tenho intenção nenhuma de fazer. Mas voltando à conclusão dos méritos da temporada 1, o valor histórico resgatado aqui é inegável, com autores de alto gabarito recrutados por O'Neil, que ficou no cargo de editor até 2000, sendo substituído por Bob Schreck, mas sem perder vínculos com os personagens nos anos posteriores. E vamos ser sinceros, foi a mais eficiente reconstrução de mitologia pós-crise, muito mais eficiente que Superman e Mulher Maravilha, por exemplo, e está tudo aqui nessa coleção. Mas claro, nem tudo foram acertos. Aliás, eu acho que essa questão de se criar novos Robins criou um problema cronológico para DC, pois até então,
podia-se criar histórias atemporais do Batman, como faz nas graphic novels tão adoradas pelo grande público e tão premiadas. Mas nas mensais, a percepção da passagem de tempo do Batman fica muito evidente, e pela quantidade de hobbits que passaram pela Batcaverna, Batman nas histórias atuais está ficando velho demais para a função, algo que é tabu nos quadrinhos de herói. Vídeo Homem-Aranha, por exemplo. Mas é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil aos leitores que pretendem correr atrás dessa coleção, e que curtam, compartilhem, comentem aí quais fases do Batman merecem republicações, ou se gostam dessa nova forma de dividir a coleção por temporadas, se isso não é um pouco confuso. Então, até o próximo vídeo e valeu!